Peraí que está rodando aqui. Pronto. Boa noite, irmãos. Agora já está, Luiz. Meus irmãos da quarta, do nosso canal, da nossa página aí no Facebook. Veja aí, hoje temos aí o presbítero Aloysio, o pastor Rodrigo está aí. Mandei o link para o pastor Clélio, mas ele ainda não deu retorno, não, aqui de acesso, né? Boa noite a todos que estão nos escutando aqui. É um prazer estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, né? Devido a toda essa história que nós já conhecemos com exaustão, né? Mas o importante é que estamos aqui louvando ao nosso Deus, estamos nos alimentando da sua palavra, estamos juntos espiritualmente, que nos une o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele não deixa a sua igreja, não deixa o seu povo sem alimento, né? Ele tem nos alimentado, Ele tem falado conosco. Aí chegou o nosso pastor Clério, está presente aqui na nossa live. Estamos aqui, né? Para aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra e ouvir o que Ele tem a falar conosco, ouvir aquilo que Ele tem preparado para o seu povo, aquilo que Ele tem para alimentar as nossas almas. Assim, eu quero saudar a todas as pessoas da quarta igreja. Eu fico até com um pouco de nostalgia, né? Foram muitos anos ali congregando junto com o pessoal, e por um motivo bom, um motivo saudável, que foi a multiplicação. Nós estamos lá na congregação do Jardim, mas é um prazer estarmos aqui juntos para louvar, para cultuar junto o nosso Deus, né? E esse é o sentido desta live, para que Deus fale conosco, para que Deus alimente o nosso coração através da sua palavra, através daquilo que Ele quer falar conosco. Eu gostaria de meditar um pouco nessa noite. Aloysio, só um instante. Aí, antes de eu abrir aí a tela para você, completo, aí deixa eu passar a palavra para os nossos pastores aí, né? Brevemente, aí eles dão uma saudação, aí eu abro a tela para tudo de vez, certo? Amém. Olha lá. Pastor, seu microfone, pastor. Tá bom o microfone da altura? Tá... Você tá bom, tá ótimo. Amém. Pastor, não, ainda não, estou ouvindo não. Estou estudando não. Espera aí. O senhor tem que liberar aí, pastor, seu microfone, não tá? Meus irmãos, do mesmo jeito das outras, vamos compartilhando aí o link da live, viu? Para a gente disseminar aí a palavra de Deus com mais pessoas. Tenta fazer sem o fone, pastor. Será que dá certo? Libera o microfone, você tem que liberar o microfone. Tá bom agora? Aí, agora sim. Mas eu acho que... Eu acho que aqui. Mas, Rodrigo, pode ir falando aí que eu vou configurando aqui. Mas tá, pronto. Pastor Rodrigo, manda a brasa aí. Graças a paz, meus irmãos. Boa noite. É uma imensa alegria estar com os irmãos virtualmente nesse momento. Nós comungamos aí do sentimento que o presbítero Aloysio mencionou, de saudosismo, né? A lembrança dos momentos juntos, especialmente nessas reuniões de oração, até porque são momentos onde a igreja está ali mais reunida, de forma mais calorosa, mais próxima, compartilhando pedidos. Então, estar participando dessa reunião aqui, nessa noite, traz muitos sentimentos ao coração, né? Mas, acima de tudo, traz a esperança de que o Senhor tem nos ouvido, mesmo que estejamos dispersos em nossos lares, Ele se faz presente, e o Espírito Santo, que é o vínculo que nos une, ele não pode ser restringido por questões geográficas, por questões sanitárias. O Espírito nos une, então é uma alegria estar aqui nessa noite com os irmãos, que todos se sintam abraçados e que todos possam ser abençoados por esse momento de palavra, de meditação e de oração. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor.
Tá saindo não, pastor. E agora? Agora tá bom, não tá? Agora tá perfeito, tá perfeito. É porque é o microfone do notebook aqui. Irmão, Deus abençoe vocês. Saudade aí de Rodrigo, Aloysio, família de Cícero. Domingo a gente estava junto, né? Mas saudade de todos os irmãos. Todos os irmãos. Deixa eu só ler aqui um versículo para todos nós. Jeremias 32. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu grande braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. O Deus do impossível. Jeremias viu. Eu também creio no desse Deus do impossível e creio que assim como essa pandemia começou de uma forma tão súbita, também ela pode sim encerrar de uma forma súbita. Deus abençoe. Também estou sendo nostálgico aqui com a Luiz, Rodrigo, irmã Rosilda, toda a família do irmão. Mas, como você bem falou, para um bom propósito. Mas nós sentimos muita saudade de vocês. Andar ali na igreja é mesmo que está vendo vocês lá. Mas eu oro a Deus, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo que Deus tem feito na vida de vocês, especialmente na vida do pastor Rodrigo. Deus tem usado ele. Eu tenho ouvido, quando eu não assisto pessoalmente, eu acho que perdi algumas lives dele, mas eu vou lá e escuto. Né? Deus tem usado muito ele, tem abençoado muito ele, na vida de todos nós, né? Não só na vida da igreja lá, não, do jardim, na vida de todos nós. Eu rogo que Deus continue usando mais o ministério de Rodrigo, a sua família, que continue mais unida, lhe dando apoio para o bom sucesso do seu ministério. E eu estou ouvindo o Ásila daqui, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Ele para dar uma palavra. Pastor Rodrigo, eu não consigo liberar o microfone de vocês, certo? Mas eu consigo travar o microfone de vocês. Então, eu vou travar aqui, deixar liberar para não sair som, liberar o de Aloysio. E, irmãos, Deus abençoe com a meditação da palavra. Ô, Cícero, eu queria falar e deixar os meninos aí atentos, porque eu vou conduzir aqui a nossa live, a nossa meditação, e eu vou estar chamando eles para intervir com orações, vou intercalar a mensagem, a palavra, com orações. Então, eles fiquem atentos aí, que eu vou estar convocando eles para, assim como foi a saudação muito boa aqui no início, né, eles também possam estar nos abençoando, orando junto com o povo, abençoando a nossa igreja. Então, eles fiquem atentos aí. Você possa estar liberando. Gostaria de convidar os irmãos para que pudessem abrir a palavra de Deus no Salmo 116. Salmo bastante conhecido, creio eu. Nós vamos meditar neste salmo hoje. Salmo 116. Meus irmãos, nós estamos, como já foi dito aqui, frisado muitas vezes, e muitas lives, muitas meditações têm falado a respeito disto, e nós temos vivido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, uma questão ímpar, eu acho, na vida de todos nós, de toda a sociedade. Essa questão da pandemia, essa questão desse vírus, esse inimigo invisível que, de repente, como o pastor acabou de dizer aqui, invadiu praticamente todas as nações do mundo, se espalhou rapidamente e mudou o nosso cotidiano, mudou até a nossa forma de cultuar o nosso Deus, mesmo que momentaneamente, né? Eu tenho visto as pessoas fazerem várias análises dessa situação, e atribuir o juízo de Deus sobre esse mundo que nós sabemos que desconsidera o nosso Deus, tenta afastar o nosso Deus de todo o processo de criação, de governo, e olham para isso e dizem: é o juízo de Deus que está sendo demonstrado, é o juízo de Deus que está vindo sobre o mundo diante de todos esses acontecimentos. E eu não afasto essa questão e
desconsidera essa realidade. Porém, analisando as Escrituras e olhando para o que ela nos revela, nós percebemos que quando Deus vem falar, quando Deus se revela, ele tem um compromisso especial, que ele tem um compromisso com o seu povo, ele tem uma aliança com o seu povo. Então, quando ele intervém de maneira que nós estamos vendo agora, porque se tudo isso está acontecendo, nós que cremos na soberania de Deus, nós que cremos no Deus que controla todas as coisas, que não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão de Deus, nós cremos que tudo isso é da vontade de Deus, é da permissão de Deus. Então, se ele permite que tudo isso aconteça, que templos sejam fechados, mesmo que momentaneamente, que tudo isso venha acontecer na sociedade, porque se o comércio foi fechado, mesmo parcialmente, se a economia foi afetada, se vários aspectos da sociedade foram afetados, a igreja também assim foi. Então, no meu entendimento, Deus começa a falar, Deus age para se relacionar e para tratar, em especial com o seu povo. Ele primeiro age com o seu povo, ele primeiro fala e trabalha com o seu povo. Nós, quando olhamos lá para Abacuque, nós percebemos isso. Deus, numa situação do contexto lá do profeta Abacuque, ele primeiro tratou com o seu povo, depois ele tratou com os demais. Nós olhamos para o Salmo 50, com relação ao culto, com toda aquela liturgia, com toda aquela forma de o povo estava agindo, ele primeiro fala com o pessoal da aliança, depois ele trata com os demais. Então, eu acho que a nossa perspectiva de tudo que está acontecendo é entender, é procurar entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar com a igreja, o que Deus quer tratar com o povo da aliança. Porque com o resto a gente já sabe o destino deles. Porém, o que Deus quer para nós, o que Deus quer tratar conosco. E ficar atento, isso tem sido a minha preocupação, isso tem atraído o meu olhar para a Escritura, para as meditações, para entender o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com a igreja. E nós precisamos aprender didaticamente com tudo isso. Porém, hoje nós vamos falar de uma forma, como é culto de oração, mas de uma forma devocional. Aí nós acabamos de ver os dois pastores, os 2 minutos, depois eles se aprofundam mais teologicamente essas questões, provocação que nós podemos fazer, mas hoje nós vamos tratar isso de uma forma mais devocional, até pelo formato da live, pela intenção do culto que nós geralmente fazemos na terça-feira, que é um culto mais voltado à oração, você buscar, você interceder, você buscar mais nessa vertente devocional. E olhando nesse sentido aqui, o Salmo 116, ele é um salmo que não tem sua autoria definida, não tem aqui o relato de quem o escreveu. Existem algumas teorias, alguns estudiosos apontam para o rei, se eu não me engano é o rei Ezequias, mas os salmos aqui não confirmam isso daqui, mas nós não sabemos quem foi o autor com clareza desse salmo. Porém, nós sabemos que ele passava por uma grande aflição, ele passou por uma grande tribulação. Ele vai dizer aqui que laços de morte o cercavam, que ele estava com uma grande angústia, ele estava passando por uma tribulação e uma aflição muito grave, era algo tremendo, que tirava a alegria dele, que afligia o seu coração, e o Deus o livrou. Portanto, esse salmo é um salmo, apesar da tribulação, apesar da situação que ele se encontrava, é um salmo de ações de graça. Ele demonstra todo o seu contentamento, toda a sua gratidão a esse Deus. Então, isso já nos leva a perceber algumas pistas. Apesar da situação difícil, apesar das tribulações, ele, quando acaba tudo e escreve esse salmo, ele demonstra
sua gratidão, ele demonstra todo o seu entusiasmo com Deus, ele está mais próximo de Deus, ele está conhecendo mais Deus, ele está mais entusiasmado com a pessoa de Deus. Toda aquela situação, todo aquele contexto levou ele a se aproximar mais de Deus, a conhecer mais Deus, a ter mais intimidade com Deus. Então, toda essa situação, nós podemos dizer que foi bom ele passar por tudo isso, porque tudo isso gerou mais proximidade, ele conheceu mais a Deus, e aquilo levou ele a ter mais gratidão, a fazer um salmo desse belíssimo, mostrando como ele era grato a Deus, como ele percebeu o cuidado e a bondade de Deus na sua vida. E ele começa a relatar esse momento aqui tão especial, e como ele percebeu, e como ele entendeu essa bondade e esse cuidado de Deus, entendendo, na primeira parte do versículo aqui, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que foi nesse momento difícil, nesse momento de angústia, nesse momento de perseguição, de aflição, que ele entendeu mais nitidamente que Deus ouve as nossas orações. E ele percebeu que Deus ouvia a sua oração, que ele tinha um canal direto com Deus, e aquilo serviu de alívio para a sua aflição. Veja o que ele diz no versículo de 1 ao 3. Ele diz: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderavam de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então ele relata aqui que ele estava passando por um momento de grande aflição, laços de morte o cercavam. Então ele clamou a Deus, ele voltou seus olhos para aquele que poderia lhe salvar, e ele orou a Deus, ele invocou esse Deus, ele orou a esse Deus, e esse Deus ouviu a sua voz. Então, ele, diante dessa atitude, ele ficou, já deu um ar de conforto. Quando nós estamos passando por aflição, e só uma pessoa para ouvir as nossas necessidades, nos dá atenção, aquilo já nos dá um alívio. E mais saber que essa pessoa era a pessoa mais importante e mais poderosa do universo. Era a maior autoridade do universo, era o próprio Deus, e Deus nos ouve. E esse Deus, nós temos uma ligação direta com ele. A nossa ligação com Deus não cai, não é feita nas nossas internet, ela é baseada a nossa conexão com Deus é baseada no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro que morreu. Ela é eterna, ela é segura, é o próprio Cristo que garante isso. Então nós podemos nos comunicar com Deus, não porque merecemos alguma coisa, não porque temos mérito para isso, é porque Cristo garantiu essa ligação. Então ele nos escuta, porque nós nos comunicamos com ele através do sangue do Cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Então ele nos escuta. Isso faz toda a diferença. Essa semana, porque muitas vezes a gente não valoriza tanta oração. Se a gente valorizasse, a gente orava, nós percebemos que Cristo, que era o Filho de Deus, ele orava sempre, antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele estava sempre em sintonia com esse Deus, que ele tinha essa percepção, ele sabia que Deus escutava as suas orações. Essa semana, eu estava conversando aqui com Rosilda, e de repente eu vi Júlia toda entusiasmada. Júlia, para quem não me conhece, a maioria da igreja, mas possa ser que tem alguém que esteja escutando que não me conhece, a minha filha de 7 anos. E ela ficou toda empolgada, por quê? Porque ela tem uma rede social, que eu não me lembro lá qual é, e de repente uma blogueirazinha que ela segue, eu acho que é Luluca, ela começou a seguir ela. Se ela está me seguindo, ela ficou toda entusiasmada, ficou emocionada, só em saber que aquela menina
tem uma famazinha na internet, se comunicou através de uma rede social com ela, seguiu ela, ela ficou toda entusiasmada. Disse, eu vou mandar um comunicado para ela. Eu disse, não vai nem responder isso. Infelizmente, ela não respondeu. Mas nosso Deus é diferente. Deus responde às nossas orações. O Deus Todo-Poderoso, a maior autoridade desse universo, nós temos um canal direto com Ele, através da oração. Que maravilha! É nós, como povo de Deus, entender esse privilégio, esse meio de graça que o próprio Deus deixou para o seu povo. É poder orar e saber que Deus ouve, que Ele escuta as nossas orações. E não é só isso, é saber que Ele escuta e que Ele escuta sempre. Não há momento e não há situações que você esteja passando que Ele não escute a sua oração. Ele escuta sempre, em todos os momentos. Um desses exemplos é o ladrão da cruz. Quando você olha para aquele momento em que o ladrão da cruz é uma pessoa que passou o tempo todo nos olhos da gente sem nenhum mérito. E o momento que Deus escutou a oração dele, o próprio Cristo, foi no momento de mais agonia, de mais dor, que ele estava levando sobre si todos os pecados do mundo. Do mundo não, do seu povo. Ele estava ali, levando, sofrendo, mas de repente, o ladrão da cruz se rende. O ladrão da cruz reconhece que ele é Senhor e suplica. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino e faz uma oração. Faz uma súplica a ele. E ele diz, para tudo ali, mesmo diante daquela obra magnífica que ele está fazendo, ele olha para o ladrão da cruz, escuta sua oração. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele escutou naquele momento de dor, de aflição, imagina nos demais momentos. Então, Deus escuta as nossas orações, assim como escutou a oração do salmista, assim como escutou a oração do ladrão da cruz. Eles escutam as nossas orações, independente da situação, independente do motivo, independente de qual seja o motivo aqui, que a gente não conhece nem qual era, sabe que era um motivo grave. Ele orou, ele se voltou para Deus, e Deus ouviu a sua oração. Por isso, nesse momento aqui, eu gostaria que a gente fizesse uma oração para que Deus colocasse no nosso coração o desejo de usar mais esse meio de graça. Nós entendêssemos esse meio de graça, esse privilégio que o seu povo tem de se comunicar diretamente com aquele Deus. Como o pastor falou, ele tem o poder de transformar toda essa situação, de transformar toda o que está acontecendo, se for da vontade dele, de imediato, se não for no tempo que ele quiser, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas a oração que eu faço aqui, nós percebemos aqui que o salmista, através desse momento, ele teve essa percepção, ele teve essa convicção de que Deus estava com ele, de que Deus o escutava, de que ele podia falar com Deus, que ele podia se abrir com Deus, que era maravilhoso esse sentimento. Então, que o povo de Deus, ele tenha essa percepção cada vez mais e que desperte o povo de Deus para orar mais, para conversar mais, para interagir mais, para buscar mais esse meio de graça, que é orar a Deus. Então, eu convido o nosso presbítero Cícero para fazer essa oração agora, intercedendo, para que nós, assim como salmistas, despertemos mais para esse meio de graça, que é orar mais, estar mais na presença de Deus, orando e buscando a sua direção. Amém. Oremos. Amado Senhor, nós louvamos o teu nome, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua imensa graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de dificuldades em que passamos, em que todo mundo passa, na verdade, nós somos meio que levados a contemplar a tua
o teu poder, a tua boa mão sobre tudo, Senhor. E em angústia, muitas vezes, nós lembramos de clamar a Ti. Mas, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, para que possamos contemplar esse meio de graça, como o presbítero bem falou, que é a oração, em todos os instantes de nossas vidas, em todos os momentos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer do quão precioso é aquele momento em que entramos no nosso quarto, e tu que ouves em secreto, Senhor, em secreto nos recompensa. Não deixa que percamos isso, ó Pai. Tem misericórdia de nós para que quando esses momentos de tribulação, de tormenta passarem, não esqueçamos da tua mão sobre nós e não voltemos a fazer o que é mal perante ti. Tem misericórdia de nós por não atentarmos corretamente para esse poder que temos, que tu tens, que tu entregas à tua igreja. Podemos ter acesso a ti por meio de Jesus, pela condução do teu Santo Espírito, e podermos colocar nossos clamores diante de ti, de podermos colocar, Senhor, nossas gratidões, nossas ações de graças diante de ti. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, nos orienta, nos encaminha sempre, Senhor, nesse sentido, porque isso mostra e deve mostrar sempre que temos um coração que depende de ti, que somos dependentes da tua graça, que isso se reflita na nossa vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o salmista aí, ele ficou entusiasmado, ele ficou grato. Toda essa tribulação, todo isso que ele estava passando, levou a ele perceber, se aproximar mais de Deus e perceber de uma maneira prática como Deus ouve, escutava ele, como Deus atendia às suas orações, e ele ficou entusiasmado com isso. Mas não foi só isso. Deus não só o escutava, Deus também agiu, Deus também transformou toda aquela situação. Então, o nosso Deus apenas não só nos ouve, mas ele inclina os ouvidos para ouvir, e ele também intervém na nossa história. Ele muda a nossa situação. Veja o que ele diz aqui, a partir do versículo 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O salmista aqui, ele não só, como eu falei, teve a percepção que Deus ouvia ele, mas na aflição, Deus agiu em favor dele. Ele disse que estava cercado por laços de morte. Laço de morte é algo que é uma armadilha que você não vê, mas que lhe atrai para isso. Nós não sabemos aqui qual a situação real que ele se passava, se era uma doença, se era uma armadilha de inimigos humanos que lhe cercava, mas era algo que afligia o seu coração e que trazia grande tribulação ao seu coração e uma grande ameaça de morte. Ele disse que ao clamar a Deus, ao invocar o nome do Senhor, ao buscar ajuda nele, ele o livrou de toda aquela situação. Ele tirou toda aquela situação de morte da sua vida. Ele os livrou de todo aquele contexto de armadilha, de angústia. E nós hoje, quando olhamos para a nossa situação, não é diferente, né? Nós estamos passando, como nós já falamos aqui, por uma situação de calamidade, uma situação de um inimigo invisível, que nós não sabemos onde está. As pessoas estão, algumas isoladas em casa, começam a sentir angústia na mente, ficam preocupadas, ficam angustiadas porque não podem sair. Outras
tem que ir. No meu caso, eu vou trabalhar, estou indo trabalhar, tomando alguns cuidados, mas eu trabalho num serviço essencial, preciso ir. E quando chego lá, tomo alguns cuidados, mas você não tem como evitar tudo. Você fica sempre preocupado com uma situação. De vez em quando um funcionário adoece, você tem de afastar, não sabe direito se está infectado ou não. Então, aquela sensação de insegurança vem à nossa vida e nós ficamos meio que apreensivos. Então, é aquelas... Quando você liga o noticiário, aí nem adianta, é melhor nem olhar, porque é todo aquele terrorismo. Porém, nós não podemos negar que é aquela sensação de medo, de insegurança, mas ele diz aqui que Deus livrou ele de todas essas situações. Deus age, Deus é um Deus que intervém na história e muda, e livrou ele de todas as suas angústias. Ele tirou, ele livrou. Deus é o Deus que nos ouve e Deus é um Deus que age também ao nosso favor. Ele age em favor daqueles que têm uma aliança com ele, daquele que ele fez uma aliança com o seu povo. Então, Deus é o Deus que guarda, que protege. Agora, por que ele permite muitas vezes que nós venhamos a passar por essas situações? Porque quem sustenta o mundo, e principalmente o seu povo, em todas as situações, é o próprio Deus. Em todos os momentos. Se nós respiramos, é porque Deus permite. E se você já imaginou, quando você está andando na rua, quando você vai pela madrugada, quando você vai no trânsito, quando você vai em todas as situações, quem é que nos livra todos os dias? É Deus. Nós temos uma sensação enganosa que muitas vezes nós temos o controle da situação. Quando vem uma doença dessa, nós achamos que perdemos o controle assim, porque vem uma doença. Mas quantas doenças tem no mundo que atinge as pessoas, que mata todo dia? Quem nos livra? É Deus. Porém, quando é divulgada da maneira que está sendo divulgada, a gente tem aquela sensação que perdeu o controle, que saiu das nossas mãos. Mas a gente nunca teve essa segurança. A gente nunca teve esse controle. Se nós estamos aqui, se nós chegamos, se a gente olha para trás da nossa vida e olhamos onde nós estávamos e por que chegamos até aqui, nós vamos perceber uma coisa: nós só chegamos até aqui porque Deus nos sustentou, porque Deus nos livrou, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, foi Ele que nos guiou com sua mão protetora até esse momento e é Ele que vai nos guiar até o dia que Ele assim desejar. Porém, muitas vezes na normalidade, no ordinário, nós deixamos isso desapercebido. Quando nós olhamos para o mundo, que sustenta o universo, todo esse design inteligente que existe por trás disso, é a mão de Deus. Então, sempre é Deus que nos guarda, sempre é Deus que nos protege, sempre é Deus que nos segura. Mas em tempos de aflição assim, isso fica mais nítido, isso fica mais claro. Então, o salmista, diante de tudo isso, o salmista percebeu como o cuidado de Deus é grande com o seu povo, como o cuidado de Deus era grande com sua vida. Então ele ficou entusiasmado. Ele disse: Deus livrou minha alma. E ele percebeu que o cuidado de Deus, nós podemos olhar esse texto aqui, ele nos livrou da morte. Nós podemos olhar mais além do que o salmista percebeu, porque Deus não só nos livra do nosso cotidiano, Deus só nos livra dos momentos de perigo aqui terreno, mas Ele nos livrou de uma situação ainda mais difícil, que foi da nossa morte eterna. Ele agiu nesse mundo de uma forma mais visível, mandando o seu próprio Filho a vir encarnar, viver, cumprir toda a sua lei e morrer na cruz para nos livrar da morte, mas não da morte física, mas da morte eterna. Algo que toda a humanidade estava condenada, porque foi rebelde à vontade de Deus. E ele mostrou como ele age, como ele é misericordioso, como diz o texto aqui, como ele é bondoso, como ele fez justiça no próprio Filho, sacrificando seu próprio Filho para nos dar vida.
para nos dar vida eterna, para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, para mostrar o caráter bondoso desse Deus. Então, nós só temos de agradecer, nós só temos de olhar, mesmo nas tribulações, quando isso serve, para nos aproximar mais, para nos mostrar mais quem é esse Deus, como Ele age, como Ele cuida das nossas vidas. Isso, para nós, é maravilhoso, mesmo que no momento não seja tão prazeroso assim, porque quando a tempestade vem, nós ficamos meio balançados, nós sofremos, mas quando esse sofrimento traz união com Deus, traz intimidade com Deus, isso é positivo. Foi isso que o salmista experimentou, foi isso que o salmista viu, e eu espero que é isso que a igreja perceba, que a igreja caminhe, que a igreja olhe para tudo isso que está acontecendo, que ela se aproxime mais de Deus, se aproxime mais de Cristo, que ela possa perceber a ação desse Deus, guardando, protegendo, cuidando do seu povo. Porque esse é o nosso Deus, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus transcendente, mas o Deus, o Emanuel, o Deus de perto, aquele Deus que vê, aquele Deus que cuida. E isso que Ele tem feito o seu povo. Não só cuidando das nossas vidas cotidianas, cuidando do nosso trabalho, cuidando das nossas vidas, mas também cuidando da nossa vida espiritual. Então, eu queria convidar o nosso pastor Clélio agora para fazer essa oração, para que o povo de Deus, principalmente, o povo do mundo, não que o povo do mundo não consegue perceber essa coisa, mas que o povo de Deus eles possam aproveitar toda essa situação, mas para entender como Deus tem agido nesse mundo, como Deus tem nos alimentado com sua palavra, e que todas as suas ações, Ele tem um propósito, que é cuidar do seu povo, quer cuidar da sua igreja, quer cuidar daquele povo da aliança, o qual o próprio Filho entregou sua vida por nós. Amém. Vamos orar então. Nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, que a Tua glória se manifeste cada dia mais em nossas vidas, que nós não venhamos a sucumbir, Senhor Deus, enquanto estamos, ó Deus, dentro das nossas casas, que a nossa fé não diminua, que não desfaleça, pelo contrário, Senhor, que esse momento seja um momento de vermos realmente Tua glória, esse momento de desespero, seja um momento de fortalecimento do nosso coração, da nossa fé, para enxergar mais do Senhor. Abençoa o Teu povo que se chama pelo Teu nome, povo que foi comprado, essas ovelhas do Teu rebanho, Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as fortaleça. Eu rogo, Senhor, não só pela nossa igreja, mas pela igreja do Senhor, comprada pelo sangue do Teu Filho e espalhada por toda a face da terra. Deus, que esse momento seja um momento de ponderação, Pai. Possamos, ó Deus, juntar os cacos, ó Deus, aprender a lição e não mais seguir pelos caminhos que não agradam ao Senhor. No nome de Jesus, Senhor, manifesta-te, Senhor Deus, em meio a esse caos. Assim como no dia da morte do rei Uzias, o profeta enxergou o Rei da Glória, que o Senhor também use desse momento de caos para que possamos ver o Senhor de uma forma mais clara, mais evidente, mais nítida. Ó soberano Deus, essa é a oração que fazemos, rogando ao Senhor que anime o seu povo, que anime a tua igreja, que nos fortaleça, que não nos deixe, Senhor, cair na depressão, nos males, ó Deus, nos transtornos sociais, comportamentais. Pelo contrário, que a boa mão, a forte mão, a poderosa mão do Senhor nos erga, nos sustente, nesse momento tão difícil do qual estamos passando. Ó Deus, abençoa nosso país, que está passando por essa pandemia, sensibiliza o coração das lideranças. Ó Deus, abençoa os médicos, aqueles enfermeiros, todos aqueles que trabalham, que lidam, ó Deus, com a área de saúde, que o Senhor os abençoe. Abençoa, Pai Santo, essa obra-prima que é chamada Tua Criação, a qual o Senhor mesmo disse que ela era muito boa. Deus Todo-Poderoso, nós não encontramos outra solução a não ser em Ti. E Te imploramos, Pai, em nome de Jesus, continua conosco, fortalece nosso coração e não nos deixe, Senhor, desanimar.
É assim que oramos agora ao Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós já vimos aí que o nosso Deus, ele é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus também que age, que muda a nossa situação. Mas ele é um Deus também que transforma o nosso coração, que transforma aquilo que está dentro do nosso coração, a maneira como nós estamos vendo toda essa situação. Nós percebemos isso aqui quando nós lemos a partir do versículo 11. O salmista vai dizer: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, ó Senhor, desveras sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Aleluia. O que aconteceu aí? A partir do versículo 10, quando o salmista ele vê toda essa ação de Deus, tudo que Deus tem feito em seu favor, ele começa a mudar o seu coração, ele começa a mudar a sua perspectiva. E ele fala aqui alguma coisa do versículo 11, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei eu ao Senhor? É como se diante daquela perturbação, é como se diante daquela situação, viesse aos ouvidos deles a voz do mundo, a voz de alguns homens que chegaram dele, deram falsos conselhos, como chegaram os amigos de Jó, mais ou menos nessa situação ali. Mas ele não. Ele olhou para Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele percebeu Deus agindo na casa dele, na vida dele, e ele viu a transformação que Deus fez com ele. Então ele olha para Deus e diz: como eu devo retribuir tudo isso? Mesmo diante da situação, ele diz: eu creio, mesmo diante da aflição, eu acreditei no meu Deus. E como eu devo retribuir tudo isso? Como eu devo fazer para... É como se ele dissesse assim em algum momento: como eu posso merecer tudo isso? Aí ele olha para toda aquela situação e diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos. O que isso significa? Ele: tomarei o cálice da salvação. Nós só podemos entender aqui que tomar o cálice da salvação. Quem tomou o cálice da salvação? Isso é uma profecia, é o próprio Cristo que tomou o cálice. Nós só podemos agradecer tudo isso, nós só podemos ser grato a Deus, ter esse coração grato quando nós abraçamos aquele que tomou o verdadeiro cálice, quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós abraçamos a obra de Cristo, quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós entendemos que nós não merecemos nada, que Deus faz isso por sua misericórdia, por sua bondade, e que nós não temos nunca como fazer por merecer isso. Nós temos de receber isso de graça, nós temos de receber essa salvação, e nós temos de receber esse cuidado de Deus com alegria e com contentamento. A forma de a gente agradecer a Deus é abraçando Cristo, é abraçando essa obra maravilhosa do Evangelho e agradecendo com ações de graça e devolvendo com ações de graça. Foi isso que o salmista fez, foi isso que o salmista entendeu, e ele simplesmente, com o coração quebrantado, com o coração sincero diante de Deus, ele agradeceu, ele recebeu de Deus, e Deus se agrada para aquelas pessoas que têm esse entendimento, que recebem com gratidão, que entendem que não tem como merecer, e por mais que nós venhamos a fazer, nós temos que fazer por gratidão. Ele diz: vou invocar o nome do Senhor, vou cultuar o nome do Senhor, e vou cultuar por gratidão, vou cultuar porque esse Deus é digno de toda adoração, esse Deus merece o meu culto, esse Deus merece
o meu louvor. Esse Deus merece toda a minha adoração. Cumprirei os meus votos. É isso que eu vou fazer. Essa é a maneira de eu agradecer. Que votos são esses? Quando nós nos casamos, nós prometemos vários votos diante de Deus. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós prometemos ensinar ele a palavra de Deus. Nós sempre fazemos votos, fora os votos que nós fazemos individualmente, nós sempre fazemos votos, nós vamos cumprir os nossos votos. Nós fazemos em gratidão a Deus, porque Ele é fiel, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Então, a gente entende isso, a gente faz por gratidão, por amor a esse Deus que entregou seu Filho para sacrificar, para nos dar vida. Então, Ele faz. Então, Deus transformou o coração dele em tudo isso. Ele mudou o coração, Ele transforma a nossa maneira de ver toda a situação, a nossa cosmovisão, centrada na bondade, na misericórdia de Deus. Foi isso que ele percebeu. Mas não só isso, ele teve uma percepção ainda maior. Olha só aqui, o que é que ele diz no Salmo 15. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos santos. Senhor, desvera sou teu servo, o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. E novamente ele vai dizer, oferecerei sacrifício, louvor, novamente. O que é que ele está dizendo aqui? A morte dos santos, ela é prazerosa aos teus olhos. Ele percebe que até a morte Cristo venceu e que se ele morresse, seria prazeroso aos olhos do Senhor. Se Deus não tivesse livrado ele daquela situação de morte e tivesse levado, seria bom para ele, mas ele disse, não é o meu caso. Mesmo assim, tu me livraste e eu vou te oferecer sacrifício de louvor, eu vou te oferecer culto de adoração. Quando eu estiver aqui, eu vou ter prazer de te adorar. O que isso nos ensina? Que essa transformação que houve no coração do salmista vai além da situação em que ele se encontrava. Mesmo que Deus não tivesse livrado ele daquela situação, o seu coração era grato. Deus livrou ele de uma situação ainda maior, como eu já falei no ponto anterior. Deus livrou ele da morte eterna. Se ele partisse com Deus, seria maravilhoso para com ele. Aquele que morre em Cristo, esse vai para uma situação ainda melhor. Paulo fala isso, os apóstolos falam isso. O crente que entende isso, ele contempla essa realidade. Mas ele diz, mesmo que Deus não me livrasse aqui, eu tenho um coração grato. Eu entendo a salvação que esse Deus proporciona para nós. Então, isso nos ensina, meu irmão, que mesmo a situação que nós estamos passando nesse mundo, mesmo a situação que nós estamos enfrentando nessa pandemia, tem percas econômicas, tem percas em vários sentidos. Mesmo que Deus nos livre de todas as coisas, mas Deus nos livrou do nosso maior prejuízo, que era a morte eterna. E para isso ele pagou um preço altíssimo. Ele mandou seu filho para morrer naquela cruz. Ele pagou o preço por nós. Ele nos comprou com morte e morte de cruz e pagando um preço altíssimo. Ele sofreu, ele sabe o que é sofrer. Nós vamos sofrer, nós passamos por dificuldade aqui. Ele não enganou ninguém. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele sofreu mais do que qualquer um aqui na terra. O próprio Deus, o Criador, aquele que tem todo o poder, aquele que criou todas as coisas, se submeteu, serviu no nosso lugar, morreu no nosso lugar. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. E para nos dar a vida eterna. Ele venceu a própria morte. Ele cuida da nossa vida. Então, isso nos dá motivo para adorar a Deus, para almejar, para contemplar. O que é que ele diz aqui no final do versículo? Nos teus atos, na casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Ele almeja pelo dia que ele possa estar na casa de Deus, louvando o nosso Deus. É muito bom nós estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, junto com os presbíteros, os pastores, meditando a palavra de Deus, mas nada se compara à juntação solene, ao corpo de Cristo, reunidos, louvando
o nome do Senhor. Então, que você, mesmo diante das aflições, mesmo diante de tudo que esteja passando, que seu coração esteja focado nisso. Um dia que nós vamos voltar a nos reunir, a tomar ceia do Senhor, a nos alimentarmos espiritualmente desse momento, que isso possa encher o nosso coração de esperança. Porque isso é o quê? É um lembrete daquele dia que nós estaremos no banquete final, junto com o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, nas bodas final. E é isso que nos alimenta, é isso que enche o nosso coração. As perdas que nós vamos ter aqui, financeira e qualquer outra coisa, isso tudo passará. Mas nós estamos caminhando. E é isso que nos garante, é o próprio Cristo que nos garante a ação de Deus, porque Deus ouviu o seu povo, porque Deus agiu no meio do seu povo, porque Deus transformou o nosso coração através da vida do seu Filho. É isso que proporciona toda essa situação, que a gente tenha alegria, que a gente tenha essa mesma atitude que o salmista teve aqui, de ações de graça. Por isso eu quero convidar agora o pastor Rodrigo para que ele faça essa oração, agradecendo a Deus, e que o povo de Deus, mesmo diante da situação, tenha esse coração quebrantado e grato a esse Deus maravilhoso por tudo que ele tem feito em nosso favor. Rodrigo? Tá sem o áudio. Rodrigo, tá? Pai. Tu tem que liberar teu microfone, Rodrigo. Pronto. Tá pegando aí? Tá. Perfeito, perfeito. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai bendito, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua graça que tem nos sustentado. E a Tua graça, Senhor, ela se revelou de forma magnífica, profunda, plena e salvadora em Cristo Jesus, Pai. Nós podemos confiar plenamente nela, a semelhança daquilo que o apóstolo Paulo disse, que a graça basta, porque nós sabemos que a graça que nos salvou é a graça que nos sustenta. O teu poder que foi direcionado em Jesus Cristo em nosso favor, ele foi suficiente para derrotar a morte, o pecado, o inferno. Ele também, Pai. Nós queremos crer que o Senhor ainda reserva para nós, enquanto igreja, muitos momentos maravilhosos no ajuntamento público, até mesmo o mal, debaixo da tua poderosa mão, torna-se bem para nós, Senhor. Acalma os nossos corações, nos enche de fé e nos enche de gratidão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém a todos aí. Eu quero agradecer pela paciência de estar nos ouvindo, por esse privilégio, né, de estarmos meditando na palavra de Deus, que Deus possa estar abençoando a todos, dando um final de semana, né, que nós estamos caminhando para quarta-feira, abençoado, protegendo, livrando, e que você possa estar botando sua esperança cada dia vez mais em Cristo, nosso Senhor, buscando, aproveitando esse momento para estar meditando mais, conhecendo mais o nosso Deus. E todo esse momento, Deus, assim na sua soberania, Ele permitiu que o mundo parasse mais, que as pessoas tivessem seus horários reduzidos. Você aproveite mais sua família, aproveite mais para aprender mais a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos distraímos com tanta coisa, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos levar a meditar mais, olhar sempre para esse viés que eu comecei falando aqui, como o salmista disse, né? Olhar não para as coisas do mundo, não distrair para o que Deus quer com o mundo, porque o propósito de Deus, a aliança de Deus é com o seu povo. Certamente Ele tem falado e Ele quer falar cada vez mais conosco. Deus nos abençoe, que Ele possa estar nos dando sabedoria para lidar com toda essa situação, que em tudo a gente venha a glorificar o seu nome, para a glória dele e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Vocês estão escutando aí já umas cordas de violão, né? O pastor Rodrigo, depois aí vai tocar cantar um cântico aí depois o pastor Clélio ora encerrando. Amém.
Os irmãos, eu separei aqui uma canção para encerrar esse momento de oração, e é uma canção que fala justamente sobre Cristo como nosso bondoso amigo. É um canto do Inário. Eu não me lembro agora qual é o número dele, mas eu creio que alguém pode dar uma pesquisada e colocar aí no chat para você acompanhar. Se você colocar quão bondoso amigo é Cristo, você vai encontrar aí no Google, né? Vamos cantar porque o tempo está se esgotando. Não sei se esse limite de tempo é igual no Instagram, mas vamos cantar esse canto juntos? Por favor, cante comigo para que você não ouça a minha voz, você possa adorar o Senhor sem esse empecilho, certo? Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus eterna, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando para resgatar, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Amém, irmão? E bom Deus. Virou meu, né? Pastor, libere seu microfone. Pode orar agora? Primeira. Manda brasa. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor a tua misericórdia, a tua assistência. O Senhor não desampara o teu povo, mesmo estando nós, Senhor Deus, em tribulações, com incerteza no coração, mas a única certeza que temos é que o nosso Redentor está vivo e que ele é o nosso bom pastor e nos guiará a pastos verdejantes.
Não entendemos muita coisa do que está acontecendo, mas nós sabemos que o Deus dos céus está no controle, e isso nos conforta, nos consola. Continua conosco, Senhor. Nós confiamos em Ti, nossos olhos estão postos em Ti, e o nosso bom pastor, indo adiante de nós sabemos que o final, tudo há de cooperar para o nosso bem. No final, estaremos muito bem, descansados, ó Pai, diante do Senhor, na Tua presença com os demais santos. Em nome de Jesus, Senhor. Olha para o Teu povo, fortalece o fraco, abençoa o necessitado, que o Senhor guie e oriente os desorientados. Essa é a confiança que nós temos em Ti, de que pedindo tudo, Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor nos atenderá. Eu rogo ao Senhor que escute nossas orações, que escute os nossos clamores, porque nós precisamos de Ti. É no nome santo, precioso, no nome acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, que nós oramos ao Senhor. Amém. Pronto. Ok, irmãos. Deus abençoe. Amanhã tem live lá no Jardim, né, Rodrigo? Rodrigo tá por aí ainda? Eita, o Rodrigo saiu, caiu, acho que é a internet dele. E quinta-feira tem a live aqui de Doutrina. Olha, pastor. Mas aí a Luiz confirma, amanhã tem lá no Jardim, né, Luiz? Amanhã teremos sim. Quinta-feira nós teremos a nossa aqui, Cícero. Isso, pronto. A Luiz está dizendo ali, quarta-feira também, no Jardim. Deus abençoe a Luiz, Rodrigo, né? Que está mais aí lá com o pessoal do Jardim. Sempre bom ter vocês com a gente. E Deus abençoe todos aí que comentaram, saudaram aí, mandaram abraço, concordaram aí com a mensagem abençoada aí para a glória de Jesus, né? E até quinta-feira, quarta lá no Jardim, se Deus quiser, no nome de Jesus.